Sejam bem-vindos ao podcast Nordeste Sobrenatural, um lugar onde o terror não está apenas no imaginário, ele é real. Salve, salve, queridos ouvintes do Nordeste Sobrenatural. Aqui estou eu, Neto, e gostaria de perguntar se vocês aceitam. Não. Logo de início, então, Rafa não aceita também não, Aceito né? não. Aceita não. E aqui do meu lado, aquele que é assustado direto por corujas enquanto caminha, Rafael. É isso aí, galera. E eu vou dizer um negócio aqui pra vocês, viu? Cuidado quando estiver de costas, pois ela está sempre lhe vendo. Experiência própria. E aqui do meu lado também, aquela pessoa que eu conheço, que é a mais encantada, Liz. Oh. E aí, galera, tudo bem com vocês? Olha, eu só vou dizer uma coisa. Nem toda coruja branca que aparece perto de vocês é a Edviges, tá? Presta atenção, toma cuidado. Se liga. Ai, meu Deus. Luto Edviges. Oh. Então, galera, antes de começar o episódio, a gente já vai pedindo que você visite a nossa página no Instagram, @Nordeste Sobrenatural. Dê uma olhada lá, dê uma moralzinha pra gente, segue a gente se gostar do conteúdo, deixem sugestões e vejam os vídeos que a gente vem postando lá, viu? Porque são de arrepiar os cabelos do... Mas, ó, só não vê de noite porque vai que tu fica sem conseguir dormir. E também, gente, aproveitando aqui a deixa, se você tiver algum relato, alguma sugestão para deixar pra gente, é só mandar no nosso e-mail nordestesobrenatural.podcast@gmail.com e manda lá pra gente o teu relato. Você também pode mandar pela DM do Instagram, que a gente vai ver também. E a gente pede também que você nos siga e avalie no agregador que você utiliza para ouvir o Nordeste Sobrenatural. Pode ser Spotify, Deezer, Apple Podcast, Castbox, Google Podcasts, enfim, o agregador que você utilizar. Dá uma avaliada lá, segue a gente se tiver opção, deixa comentário, dá uma moral e é isso aí. E se você está nos ouvindo agora, marca a gente lá no Instagram, @Nordeste Sobrenatural, dizendo que está ouvindo em tal cidade, em tal estado, que a gente vai te repostar e vai agradecer no próximo episódio, beleza? Citar o nome de vocês, hein? É isso aí, galera. Bora pro episódio. Você provavelmente já deve ter ouvido falar em aves de mau agouro, animais que trazem más notícias, como o presságio da morte, por exemplo. A lenda da rasga-mortalha, nome científico da Titufucarta, é a personificação dessas aves. Coruja da morte e suindara são outros nomes populares para essa coruja. O que nos faz pensar, de onde surgiu essa lenda? De onde surgiu esses mau agouros? Quais são os lugares em que ela é passada de geração em geração? Será que existem casos que podem ser considerados verídicos sobre essa história? Será que é por isso que os bruxos lá de Harry Potter usam ela como mensageiras? É o que vamos tentar descobrir hoje.
E aí, gente, antes da gente começar propriamente a lenda, é preciso que a gente dê um pouquinho do contexto dessa criatura que deu origem a essa lenda. A Tito Furcata Tuidara, ou, como ela é mais conhecida, Rasga Mortalha, vive aqui no Brasil, desde a margem sul do rio Amazonas até a Terra do Fogo e as Ilhas Malvinas. Seu nome significa coruja branca de rabo pontiagudo, e o atrito de suas asas ao voar produz um som parecido com pano sendo rasgado. Daí vem a palavra rasga. Ela é de hábitos noturnos, prefere presas vivas e, ao serem perturbadas, balançam o corpo lateralmente. Se encurraladas, jogam-se de barriga para cima, enfrentando o perigo com as poderosas garras que lançam para frente. Onde fica a Terra do Fogo e Ilhas Malvinas? Então, pelo que eu sei, a Terra do Fogo e as Ilhas Malvinas, elas ficam ali, né? No sul da América do Sul. Perto da Argentina ali, né? Perto da Argentina, é. E assim, essa coruja, ela é encontrada também desde o Canadá até lá, sabe? Tem relatos dela. Só que ela é muito mais encontrada aqui no Brasil, né? No norte e no nordeste. Massa, Neto. E aquilo também, você só vai ver essa ave durante o dia apenas quando afugentada de seu puleiro de descanso, que pode ser em folhas de palmeiras, bananeiras, galhos de outras árvores aí ou sob telhados em construções. Quando ela se assusta durante o dia ou quando quer amedrontar alguém, ela bufa fortemente, podendo estalar com o bico. E também emite um roncar igualzinho ao roncar de um homem, que é emitido no período de acasalamento, entoado em um dueto pelo casal, que está se acasalando ali, né? E aí, tipo, você pode confundir, né? É uma coisa estranha, né? Tipo, é um ruído de acasalamento ali, mas, tipo, parece um roncar de um homem. A gente se assusta com algumas coisas. De onde vem isso, né? E a gente sabe que as aves, elas têm todo um rolê romântico para acontecer entre elas. Então, quando ela tá no rolê de acasalamento, ela faz um som diferente, que parece um homem, né? Parece um homem bufando, imagina. Tu tá de boa, escuta a coruja, quer dizer, escuta um bufar, você pensa que é um homem, mas quando você olha é uma coruja. Oxi. Como não se assustar? Pois é. Pois é, Liz, e assim, e antes da gente entrar na lenda propriamente dita, é bom a gente tentar entender esse contexto histórico e folclórico, né? E essas lendas, elas muito provavelmente bebem do poço dessa coruja da morte. E a primeira lenda que a gente pode começar a conversar aqui é de um encantado, que é a Matinta Pereira. Eu não faço ideia mais ou menos assim do que seja um encantado, é uma coisa recente pra mim. Vocês sabem mais ou menos o que é? Sim! Eu acho que eles sabem mais do que eu. Foi bom tu ter perguntado isso, Neto, porque a Suindara, ela é considerada um encantado. Então, só para o ouvinte saber mais ou menos aqui o que seria um encantado, na verdade, o significado de encantado é ganhar uma atribuição mágica, sendo essa atribuição associada a algo aí da natureza. Então, por meio dessa atribuição, esse ser, ele vai ter uma função de encante. E aí fica aquela coisa, né? Ele é um ser que ele habita um local que está entre a terra e o céu. Ele é um ser encantado. Só que assim, essa questão é muito complexa da gente responder. Eu acho que abre margem para a gente falar sobre encantados em outro episódio aí do podcast. Concordo. Porque a gente vai falar sobre eles aqui ao longo do nosso podcast. Vários episódios a gente vai acabar citando o encantado. Então, assim, é bom deixar claro que a Suindara, ela é considerada um ser encantado. Ou seja, é um ser que para as pessoas de matrizes africanas, de indígenas também, que cultuam esse ser, assim, de uma forma bem respeitosa, ou seja, eles acreditam que esse ser realmente existe nessa forma encantada, nessa forma espiritual. Então foi muito bom tu ter falado sobre isso, porque aqui a gente já deixa uma pequena deixa para outro episódio para a gente conversar um pouquinho mais sobre o que seriam os encantados. Com certeza. Pois é, Liz, muito massa. E assim, a gente consegue fazer um link dos encantados, da Suindara, com essa lenda da Matinta Pereira, que é uma lenda oriunda da cultura popular do norte do Brasil. E também é muito conhecida na região ali amazônica, né? Também norte do Brasil, mas a Amazônia, que eu quero dizer, é assim, aquela Amazônia da Bolívia, né?
muito interessante. E assim, essa lenda, ela provavelmente surgiu de alguma lenda indígena. Alguns consideram que a lenda da Matinta é uma variante da lenda do Saci Pererê, sendo descrita como uma velha de uma perna só, que vaga à noite agourando os lugares e assustando as pessoas. E seu canto estridente seria associado ao do pássaro tapeira navia, chamado popularmente de Saci ou Matinta Pereira. Notamos também que essa metamorfose pela qual passa as lendas do país são frutos da oralidade e das características de cada local. Só que aí tem um detalhe, e eu acho que muita gente não sabe, eu acho que é mais o pessoal de lá, que assim, nessa lenda, a Matinta chega pra você e ela pode gritar no telhado da sua casa e etc. E aí você pode barganhar com essa coruja, né? Com essa entidade, com esse ser encantado. Exatamente. Inclusive, se os ouvintes já assistiram a 2ª temporada de Cidade Invisível, a Matinta Pereira, ela tá presente e é justamente isso. Ela barganha, né? Essa coisa. Você pede algo a ela e ela faz, porém ela quer alguma coisa em troca. Tem sempre essa possibilidade de barganhar algo com essa entidade. Massa, eu tenho que assistir essa 2ª temporada, velho, porque eu só achei a primeira e todo mundo fala dessa 2ª. Eu também tô devendo. Inclusive, a Alessandra Spiller, ela tá maravilhosa como Matinta Pereira. Ficou muito incrível a caracterização dela, achei muito massa. Sim, então, continuando, né, assim, depois de ela gritar em cima da casa, o morador poderá dizer em voz alta que oferecerá o tabaco que ela deseja. E assim, dessa forma, a coruja vai embora e ela vai de casa em casa pedindo esse fumo, né, para outros moradores também da região. Legal. Inclusive, dá até para fazer um link com a lenda da comadre Florzinha, né, que a gente já abordou aqui no nosso primeiro episódio, mas sempre vale ressaltar que ela tem essa característica também de pedir, de barganhar, né? De pedir coisas em troca de uma proteção ou até, enfim, né? De demonstrar que ela está chateada com alguma coisa que vem acontecendo ali nas imediações e ela, ao se apresentar, você acaba sendo compelido a oferecer alguma coisa em troca da tranquilidade da sua casa, né? Ou seja, também é mais uma entidade que tem personalidade própria. Exato. Exatamente. E a comadre Florzinha, ela é como se fosse uma espécie de encantado também, porque, tipo, ela tem a ver com as matas, né, também com a natureza. Exatamente. Eu acredito que sim, que ela esteja aí caracterizada como um encantado também. Interessante. E também é legal a gente falar nisso, porque a Rasga-Mortalha não é a única narrativa conhecida no país que relaciona mulheres, aves e agouro de morte. Porque a gente também vê que há uma relação também com a comadre Florzinha nesse sentido de há uma personificação feminina, não é verdade? E também a matriz indígena trouxe o Uratau, que é um nome tupi que significa ave fantasma e fala sobre uma ave também, uma lenda que é conhecida no centro-oeste brasileiro e também na Bolívia, que trata da trágica história de uma mulher indígena cujo pai assassinou o seu amante por não aceitar a relação entre eles e transformou a filha numa ave para que ela não visse o assassinato e, portanto, o segredo não fosse revelado. E à noite, essa ave ecoa a voz da jovem que chora pelo amor perdido. Vê só que triste, né? Pois é, e a gente não tem, assim, não é um grito de, tipo, vou te matar, ou tipo, sai daqui, você aceita, né, que a gente ainda vai falar, mas, tipo, é um grito de lamento, né, porque já é outra ave, né? Uma coisa triste, uma coisa pesarosa, né? Isso, já carrega uma outra história, né? Outros símbolos aí. Inclusive a gente pode fazer assim um paralelo entre um grito dessa ave, porque você já viu o grito de ave, às vezes parece um lamento, um grito de horror, de alguma coisa tipo, né? E aí, Rafa, aproveitando que você estava falando aí de todo esse contexto indígena, eu lembrei aqui que também dentro da mitologia africana, né, também existe, foi trazido para o Brasil junto com os voduns, os orixás, os inquices, também foi trago o culto às Iame Oxorongá, que são aquela força tão antiga quanto a própria África, dentro da mitologia africana, aquela força feminina, e elas estão associadas às aves também. Existe toda essa mitologia de que é uma mulher que se transforma em ave e que essa ave grita.
Então, assim, achei bem interessante trazer isso aqui para vocês. E lá no Maranhão, a gente pode ter esse culto, ele está relacionado a Noxenaê, que é a mãe de todos os voduns, que também é uma mulher que está associada a uma ave, que grita e traz agouros, toda aquela coisa. E aí esse culto, as Iame Oxorongá, ele é cercado de tabus e vetado a outras pessoas, assim. É um culto que não é todo mundo que está presente, é todo mundo que tem acesso a esse tipo de culto. E as Iame, elas têm poder de se transformar em um pássaro negro noturno, e que aqui no Brasil acabou sendo associado à coruja, que também, como a rasga-mortalha, irrompe aí na noite com esse grito e traz um agouro de morte a qualquer pessoa que encontre. Então achei bacana trazer essa pequena curiosidade aí para vocês. É muito massa, Vice-Liz. E assim, a gente pode trazer agora, depois de toda essa explicação e esse contexto histórico e folclórico, que essa crendice, ela tem origem em uma antiga lenda. Contava-se que havia uma jovem de aproximadamente 30 anos, chamada de Suindara, que era carpideira, né? E aí fica assim, o que é carpideira? O que é ser uma carpideira, para quem não sabe? Vocês sabem? Sim, Neto, eu sei. Vou dar uma explicação aqui brevemente para os ouvintes e para vocês também terem uma noção. As carpideiras, elas são mulheres contratadas para chorar e lamentar a morte em velórios. Muitas vezes são desconhecidas, Eu já ouvi falar das carpideiras, mas eu não lembrava do nome, carpideira. Que era você contrata uma pessoa para fazer volume no velório. Pessoas que vão ali para chorar no velório de alguém. Gente, eu acho isso tudo. E é uma profissão que existe há mais de 2000 anos, inclusive sendo mencionada na Bíblia e também em outros textos religiosos, para você ter ideia. Essa profissão de carpideira é amplamente invocada e explorada na literatura, desde poemas e poesias escritos antes da Era Comum até a poesia moderna. E também uma informação que é importante ressaltar, que faz link com o que tu estava dizendo da lenda, sobre ela ter aproximadamente 30 anos. Por quê? Porque as carpideiras, elas geralmente eram mulheres que tinham se tornado viúvas. Ou não também, né? Ou não, mulheres acima dos 30. Mulheres acima dos 30 que anos. Que ficaram provavelmente no caritó aí também, ou viúvas, mulheres solteiras. Eu não sei o que é caritó. Caritó é a mulher que ficou pra titia. A mulher que ficou solteira. Eu pensei isso, mas não quis falar. Porque acho que naquela época, se você chegasse a uns 25 anos e não tivesse casado, você tá velhíssimo. Você já tá no caritó, entendeu? Entendi. Pronto, então você já vê que realmente há uma relação, não é à toa. A idade da lenda com a profissão que ela tinha, carpideira. Porque é uma coisa tão específica, né? Assim, é uma lenda, mas ela tinha 30 anos. Porque na Comadre Florzinha, o que é que a gente vê? A gente vê uma mescla ali entre... Ela era uma jovem, tipo, ela era adolescente. Ela era uma menina, ela era adulta. Né? E aqui não. Exato. Massa, muito massa mesmo esse apanhado que a gente tá fazendo. E aí, e essa lenda, né? Essa lenda, ela conta que uma mulher que possuía a pele muito branca e em algumas fontes ela é descrita com a pele albina. É também contado que ela era filha de um temível feiticeiro, alguém que mexia com bruxaria, coisas do gênero, né? E assim, eu fico pensando, será que eles pensaram que a culpa da menina ter nascido com albinismo era a razão do pai ser feiticeiro? Tipo, ele é feiticeiro, tá vendo? Por isso que ela é albina, nasceu amaldiçoada. Como um castigo, né? É bem provável que as pessoas associavam por conta disso. Também acho. Pois é, e assim, ou será que o pai era xamânico e por coincidência a menina nasceu assim e foi relacionado posteriormente à feitiçaria, né? Porque a gente tem que dar uma leve dividida ali entre o que é ser feiticeiro e o que é ser xamânico, né? Eu acho que tu sabe melhor sobre xamã, né, Liz? O xamã seria o responsável espiritual, seria o sacerdote, seria a pessoa ali que está incumbida de ser o elo entre o espiritual e o terreno ali para aquelas pessoas. E ele não necessariamente é o líder, né? Tipo não, o cacique, ele não é o pajé. cacique, ele geralmente é uma outra vertente que trabalha também não só com essa coisa mística, mas também com cura. Eram os curandeiros, né? São os xamãs.
Pronto, assim, muito massa, né? E assim, vale a gente ressaltar que o albinismo ele é um fenótipo causado por um gene recessivo muito raro de acontecer, mas é completamente plausível, né? Não tem nada a ver com uma maldição, uma feitiçaria, né? Pois é. Porque eu fico pensando também, as pessoas podem ter associado também a ele ter feito algum feitiço para a filha nascer assim por algum motivo, entendeu? Tipo assim, de alguma forma relacionar, ou como um castigo divino, ou como algo que veio a partir de ações, de magias, né? De feitiços que ele tenha provocado por algum motivo que seja. Mas não, né? Assim, é uma coisa que a gente sabe que é muito comum e provavelmente foi uma coincidência. E aí, continuando a lenda, por ela ser albina, né? Ter essa pele extremamente branca, ela era apelidada de Coruja Branca e era muito bem quista ali na vila ou na cidadezinha ali que ela morava. E é por volta dos 35 anos dela que os problemas começam, porque ela se apaixona por um rapaz que a família não enxergava um romance com bons olhos. E mais uma vez a gente tem um link ali com aquela lenda indígena também do Uratau, né? Que tipo, o pai assassina a filha e aí por causa um romance disso... que a galera não via com bons olhos. Exatamente, interessante. E aí a família do rapaz, que era uma família muito rica, não queria que o filho se casasse com, entre aspas aí, uma mera carpideira que chora no enterro de homens que ela nem conhece. Então a matriarca da família do rapaz mandou uma empregada entregar um bilhete para Suindara, dizendo que esse tal rapaz queria se encontrar com ela no cemitério de noite. Que coragem, hein? Coragem. Que convite esquisito, né? No cemitério, então, né? Que coragem é essa, pelo amor de Deus? E aí, quando a jovem chegou lá, ela foi surpreendida por um funcionário da família, né? Da futura sogra, que não rolou. E um capataz, e ele apunhalou ela diversas vezes. Ela acabou morrendo ali no cemitério. E aí, no local que aconteceu, que não fica claro se era uma cidadezinha ou se ainda era uma vila, se estava naquele contexto ainda de início de Brasil, com tribos, com pequenas vilas, ali a gente não sabe ao certo. Mas a gente sabe que o pessoal ficou extremamente horrorizado com essa atrocidade e mandaram enterrar a moça no cemitério, esculpindo na sua lápide a criatura do seu carinhoso apelido, como ela era conhecida, uma coruja branca. E obviamente a coruja esculpida, ela deve ter sido essa Tito Furcata, a rasga-mortalha, né? Muito conhecida aqui nas Américas. E aqui algumas fontes do folclore acabam divergindo, porque em alguns lugares é dito que o pai soube quem matou a filha e ele acabou amaldiçoando. Ou também é dito que o próprio espírito vingativo de Suindara foi buscar seus assassinos no estilo mais dramático possível, já como a coruja branca, e dando um grito de aviso que naquela noite ela iria carregar a alma de alguém de dentro de casa. Elis, bem tenso. E aí, de toda forma, essa coruja acabou sendo escutada rasgando em cima da casa da mãe de seu amado. E no dia seguinte ela foi encontrada na cama, morta, com as roupas rasgadas, como que por garras muito grandes, ou seja, já fazendo uma relação com a própria ave. No caso, a mãe do rapaz foi encontrada morta. Isso. Em cima da cama, rasgada como se uma ave, uma coisa com garras, tivesse feito alguma coisa com ela, né? Isso. E após ela ter feito barulho em cima da casa. Isso, e uma ave muito grande, né? Pra fazer isso. E aí a lenda diz que Suindara, nesse ato, teria consumado a sua vingança e a partir daí acabou sendo vista sempre soltando seu rasgo tenebroso em cima das casas de pessoas marcadas para os braços da morte. E aí a gente já começa a fazer aqui uma relação bem direta com a lenda que chegou até os dias de hoje. Da coruja servindo como um prenúncio da morte se aproximando, da morte vindoura. Na verdade, tenebroso. Existem algumas fontes sobre isso que dizem que Suindara sussurra para algumas mulheres se elas aceitam. E após a morte, elas viram rasga-mortalhas, levando presságio de mau agouro para vários lugares. Nascendo aí a lenda da rasga-mortalha, que tem seu canto parecido com o som de um pano sendo rasgado, que para os supersticiosos é a mortalha, que está se rasgando. E a mortalha, para quem não sabe, é o pano que serve para colocar ali envolto aos defuntos antes de serem enterrados.
Aquele velho lençolzinho que a gente joga em cima da pessoa quando morre. Isso. E algumas culturas, tipo mumificação, você vê, né, que envolto ali num Tem muito essa coisa de cobrir a pessoa que morreu, né? Preservar o Preservar corpo. o corpo de alguma forma. Talvez a alma, não sei, né, enfim. Então quer dizer que esse barulho da mortalha se rasgando pela rasga-mortalha é justamente o barulho que a ave faz, né? Isso. É assim que nasce a lenda. Exato. Massa, muito massa essa lenda. E assim, essa lenda, riquíssima por sinal, acabou inspirando obras modernas sobre esse assunto. E uma dessas obras que foi inspirada é um curta, na verdade, Rasga-Mortalha. É um curta-metragem gravado na cidade de São Domingos do Cariri, lá na Paraíba, resultante de um projeto que é o projeto Revelando os Brasis, ano 6. E esse projeto ele é muito interessante, que assim, o objetivo é a formação e a produção audiovisual destinado a moradores de municípios brasileiros com até 20 mil habitantes, ou seja, municípios pequenininhos que estão mostrando ali a realidade daqueles Brasis, e as histórias e as culturas, etc. Por meio de um concurso de histórias, autores enviam histórias, verdadeiras ou inventadas, que gostariam de transformar em filmes. E aí os selecionados passam por oficinas preparatórias para a realização de seus curtas com a participação da comunidade também. O projeto contribui com a formação de olhares críticos para a produção de obras que registram a memória e a diversidade cultural do país, revelando novos olhares sobre o Brasil, na verdade, sobre esses Brasis, né? Eu achei muito incrível isso, porque eu sempre ouvi essa frase de há muitos Brasis dentro do Brasil, então eu fiquei com muita vontade de ver, de sacar esse projeto, porque eu achei muito massa, porque muita gente pensa que o Brasil é uma coisa só, mas tem muita coisa, muitos Brasis aqui dentro do nosso Brasil, e vale muito a pena, eu acho, conferir isso aí, esse projeto. Com certeza. É necessário, né? Vale ressaltar, né? Trazer ao holofote, etc. E a valorização da cultura nacional, da história, da memória do país, isso é fundamental até para a gente desconstruir certas noções equivocadas que a gente tem sobre nós mesmos, tipo, que a gente fala muito do complexo de vira-lata do Brasil, sabe? O Brasil é um país de Brasis, na verdade. Exato. É um país riquíssimo, é um país com muita história, muitos aprendizados e tem tudo para ser uma potência, né? Tem tudo para ser um grande país, uma grande potência. E assim, muda a forma que o Brasil também é olhado lá de fora, né? Porque o Brasil é sempre olhado, sempre visto como o país do samba, do carnaval e tal, mas assim... E tem certos estereótipos, né? Tipo, a mulher brasileira, eles falam muito disso. Isso, exato. E, assim, acho importante esse tipo de projeto porque quebra esse paradigma da gente e deixa a gente muito mais humano, muito mais correto, muito mais verdadeiro ao que é o Brasil. Isso, Liz. E é fundamental tu dizer isso, porque as pessoas não vão dar valor a gente se a gente não der o próprio valor que a gente merece, a gente reconhecer esse valor. Com certeza, pô, a gente precisa reconhecer esse valor que tem o país, tem a cultura, tem as tradições orais ou não, que compõem a história do Brasil, compõem o povo brasileiro. Acho muito foda. Eu queria deixar o meu parabéns e a minha exaltação a esse projeto Revelando os Brasis, né? Muito, muito interessante. Agora sim, não existe só esse projeto, né? Existem outros projetos interessantes. Inclusive aqui no Recife, aqui em Pernambuco, no Recife, existe uma banda chamada Rasga-Mortalha. Inclusive eu já deixo aqui de indicação para os ouvintes que curtem heavy metal, aquele heavy metal bem underground, aquela coisa bem crua, bem Brasil. Essa banda Rasga-Mortalha é muito boa, inclusive eu tinha lá em casa o CD de Rasga-Mortalha. Muito massa, muito massa. Eu já ouvi falar, mas eu nunca parei para ouvir. Mas do valor. Escuta, é muito massa. bom. Inclusive, se você trabalhar em alguma produção aí do Rasga-Mortalha, manda o ingresso aí pra gente, que a gente vai estar lá. Eu achei. Por que não, né? Por que não, né? E aí, falando dessa questão dos Brasis, voltando aqui bem rapidinho, eu lembrei de uma coisa que vocês falando desse projeto, me lembrou um projeto de uns amigos meus, que é o Curta Taquari, que também é um projeto que leva os curta-metragens aqui do Nordeste para fora do Brasil.
E eu gostaria aqui já de deixar um abraço para Alexandre, para David, um abraço para vocês e vamos embora assistir o Curta Taquari no próximo ano, hein? Esse Curta Taquari, ele acontece lá em Taquaritinga do Norte, que é uma cidade aqui do Agreste de Pernambuco. E os idealizadores, eles levam justamente os curta-metragens aqui do Nordeste para fora do Brasil também. Então, assim, é um evento muito bacana que acontece em Taquaritinga do Norte, que é uma cidade serrana, é uma cidade um pouquinho mais diferente daqui do contexto do Agreste, é bem frio bem lá. frio. É bem frio lá. É uma cidade massa. É um rolê muito bacana, o Curta Taquari. É justamente dentro desse curta que eu pude ver histórias sobre o Nordeste, histórias contadas por pessoas daqui e levadas para fora. Então, assim, acho muito bacana a gente ressaltar esse tipo de evento, esse tipo de coisa que acontece aqui e que se perpetue, né, gente? E que a gente consiga ter produções falando de Rasga Mortalha, de Comadre Florzinha, de Cabeça de Cu e outros personagens daqui do Nordeste sendo levados para o resto do mundo. Muito massa, Vicelis. Eu tô sempre a favor desses projetos que exaltam e trazem ao holofote o Nordeste brasileiro. Eu dispenso comentários. O Brasil precisa disso, gente. E aí, galera, como não poderia deixar de faltar, que a gente sabe que vocês gostam muito e nós também, a gente trouxe aqui alguns relatos sobre a lenda da Rasga Mortalha para enriquecer o debate, né? São relatos de pessoas que fizeram aí, deixaram suas histórias comentando em fóruns e canais do YouTube. Sendo assim, a gente pediu autorização às pessoas que mandaram os relatos, algumas responderam, inclusive a gente já agradece aqui para quem autorizou a publicação. Uma delas pediu para não ser identificada, mas de toda forma fica a história, a gente pode aproveitar aqui o relato e conhecer um pouco mais sobre essa lenda na prática, né? E aí eu vou começar aqui com o primeiro relato de uma pessoa que pediu para não ser identificada, onde ela diz assim, abre aspas, ontem até então eu não sabia nem sequer da existência da Rasga Mortalha. Estava eu na varanda com alguns familiares às 22 horas, quase 23 ali da noite, e de repente eu escuto esse som. Meus parentes conheciam essa ave e disseram que ela estava voando baixo sobre a casa de uma determinada pessoa e logo em seguida falou que alguém iria morrer. Depois de ter emitido seu som extremamente alto e agoniante, a ave foi embora e eu me arrepiei toda e fui rezando até chegar em casa. Quando cheguei, pesquisei sobre essa ave e botei em minha cabeça que isso não passava de um mito que as pessoas criaram ali para, enfim, explicar coisas que elas não entendiam ou não tinham explicação. Só que no dia seguinte, às 8 da manhã, recebemos a notícia de que uma pessoa tinha falecido na rua em que a Rasga Mortalha estava voando. E aí a gente tem um outro relato aqui, que é o de Juliana Oliveira Cordeiro. E ela conta o seguinte, abre aspas, em 22 de janeiro de 94, estávamos vendo o Supercine. No final do filme, ouvi um piado bem alto. Eu era criança, não sabia o que era aquilo. Perguntei à minha mãe e ela disse, é coruja e amanhã alguém vai morrer. Dito e feito. Na manhã de domingo, perdi o meu irmão de 13 anos afogado. Será coincidência? Detalhe, a coruja não era uma rasga mortalha. Fecha aspas. E aí, gente, a gente foi realmente averiguar e o dia que ela retrata, né, o dia 22 de janeiro do ano de 94, era sim um sábado. Ou seja... Era o dia que passa o Supercine, né? É o dia que passa o Supercine. Veio até na cabeça agora a musiquinha. A chamada. E aí, gente, eu já vou começar aqui perguntando para vocês, Neto e Rafa. O que é que vocês acham desses relatos? Vocês têm algum relato? Conhece alguém que tenha? Me conta aí. Então, Lisa, eu acho que eu vou responder a primeira pergunta, o que eu acho desses relatos, né? O primeiro relato, ele é um relato que conta que uma rasga mortalha estava passando ali, nas redondezas, naquela rua, e a menina viu, ela não sabia
da história da Rasga-Mortalha, e aí, no dia seguinte, a história se comprova por causa dos familiares que comentaram, né? E aí fica uma questão, tipo, foi coincidência? Mas são muitas coincidências que acontecem ali na frente, ali não, né? Lá na frente a gente vai comentar algumas coincidências que a gente tem aqui com Coruja. E assim, eu acho estranho. E no segundo relato, que é o que tu comenta, eu fico bem triste, né? Porque assim, foi o irmão dela, foi a mãe dela falando que era a coruja e que amanhã alguém vai morrer. Ou seja, a mãe dela já sabia, já tinha consciência dessa história de Rasga-Mortalha e aconteceu, né? Exato. E assim, e aí o filho morre afogado. É uma tristeza, assim, você perder um filho afogado. E assim, isso vai de encontro, de forma negativa, digamos assim, com a minha hipótese lá na frente. Ela quebra a minha hipótese, essa questão dele ter morrido afogado. Tá entendendo? Que é uma coisa que eu até comentei com o Rafa em relação a, tipo, animais que sentem a morte, como gatos, etc. Lá na frente a gente comenta. Então, assim, eu acho triste, realmente. E sobre quando ela comenta assim, detalhe, não era Rasga-Mortalha. Então, assim, entra naquela questão que a gente comentou no episódio sobre lobisomem, né? Que faltam fatos, faltam informações. Tipo, ela viu a coruja e aí há uma diferença muito clara entre uma coruja... Qual é o nome daquela coruja que tu vê direto quando tá caminhando? O caboré. O caboré sensacional lá que te assusta. E assim, e a Rasga-Mortalha é uma ave um pouco maior, uma ave de rapina um pouco maior e possui um grito bem diferente. Provavelmente, e eu acredito pelas pesquisas, que é muito mais assustador do que o caboré. E assim, então ela sabia, ela tem conhecimento de ave e entra em diversas questões, né? Mas eu acredito nela e não só acredito porque ela tá contando a história do irmão dela que morreu, né? É, bem triste. E isso daí que tu perguntou, né? Tu falou, era a coruja, ela falou que a coruja não era a Rasga-Mortalha. Isso me fez lembrar da minha infância morando ali em Rio Doce, em Olinda, que passavam corujas em cima da casa, mas era algo muito raro. A gente morava, só para situar vocês, numa área, Rio Doce é uma área que é próxima ao mangue. E tem muita vegetação, tem muita fauna ali. E tinha coruja. Só que a gente também não identificava se era Rasga-Mortalha ou não. Porém, quando uma coruja dessa passava piando em cima da casa, nossa, era um desespero, minha gente. Minha avó, minha mãe saíam correndo, fazendo sinal da cruz. Vamos pegar uma vela, vamos fazer alguma coisa, Senhor. Eu lembrei que Maria sai pisando na cabeça da serpente. Por favor, tira esse mau agouro daqui. Eu lembro que elas ficavam realmente. E tinha esse movimento. E não necessariamente acontecia alguma coisa depois. Mas, porque assim, eu não me lembro exatamente se aconteceu. Mas eu lembro, sim, de um dia que a coruja estava passando e piou e minha mãe saiu correndo pedindo para Deus para que não acontecesse, para que não levasse ninguém lá de casa naquela noite. Isso daí para mim ficou muito, muito forte, muito presente na minha infância. Ficou marcado. Liz, é interessante, assim, é bizarro, né? Porque eu também tenho uma história relacionada à Rasga-Mortalha, porque assim, quando eu era criança, eu acho que eu tinha aproximadamente uns 6 anos. Graças a Deus, assim, ninguém morreu. Mas eu era criança, tinha mais ou menos 6, 7 anos, foi quando eu me mudei do Recife para a cidade em que eu moro agora. E aí, ela viu essa coruja, branca também, mesmo estilo, né? Rabo pontiagudo, branca, etc. Era uma Rasga-Mortalha, provavelmente. Porque eu lembro da coruja. E ela disse assim, a coruja piou pra mim. Significa que Deus vai me guardar agora. Que nem guardou a minha mãe. Porque a minha avó, ela tinha morrido recentemente. Eu tinha exatamente por aí, 7 anos. Foi quando a minha avó morreu. E aí eu fiquei pensando, não, meu Deus, minha mãe vai morrer. Aí depois eu fui tomar banho e fiquei chorando. Ai, meu Deus, minha mãe vai morrer, não sei o quê. A coruja piou. Deus vai levar minha mãe. Meu Deus do céu. E você já começa, né? A pensar um bocado de besteira. Pois é tenso demais. Inclusive, foi uma das coisas que me chamou a atenção nessa lenda. Que quando eu descobri, assim, tipo, realmente
existe uma lenda profunda, como a gente tem, como a de Florzinha e outras lendas, tipo, caramba, preciso saber, né? Eu não tenho história específica sobre a rasga-mortalha, algum relato, alguma situação que tenha acontecido envolvendo morte, envolvendo uma tragédia, exato. Mas eu sempre cresci com esse imaginário muito forte, inclusive não dessa forma que tu descreveu e Liz, mas assim, às vezes passava coruja, né? Piano, rasgando assim em cima da casa, e eu ia dormir com medo porque eu achava que alguém ia morrer. Isso aconteceu mais de uma vez comigo na minha infância, é um negócio muito presente. E também uma situação que aconteceu conosco aqui, eu e Neto, que foi quando a gente estava justamente conversando sobre a pauta, né? Tu chegou com a ideia, a gente trouxe a pauta já e a gente estava conversando sobre o assunto. E aí a gente acabou vendo uma coruja que pousou num poste de frente para minha casa, que era onde a gente estava, e a coruja ficou olhando diretamente para a gente, como se estivesse realmente observando. Assim, lá em casa, lá perto de casa, tem muitas corujas, então a gente tem que levar em consideração que pode ter sido sim uma coincidência. Só que eu já fiquei muitas vezes ali na frente, observando o céu, enfim, independente do que eu estivesse fazendo, eu fiquei já muitas vezes ali na frente e nunca vi daquele jeito, naquele poste, uma coruja parar e ficar atenta dentro de casa. Parecia realmente que ela estava olhando pra gente porque a gente tava falando dela de alguma forma, sabe? Uhum. Tipo, foi um negócio muito estranho, pô. Não parecia não, amigo. Ela tava olhando pra vocês, ela sabia que vocês estavam falando sobre ela. Comecei a ficar confuso. Era uma coruja branca? Não, era um batoré. Caboré. Caboré. Era um caboré. Porque lá perto de casa tem muito caboré, inclusive é a piada que Neto fez. Eu vou caminhar ali por perto e tem muito caboré, que pra quem não sabe, é um tipo de coruja que vive no chão. É uma coruja menorzinha, mas é uma coruja. Tem as mesmas feições. Faz uma tocazinha, né? Na terra, sei. No chão. Ela é um tipo de coruja diferente, mas ela é muito parecida, enfim. É uma coruja. E o grito? Comenta sobre, porque, né, tu tem... eu nunca recebi um grito de uma coruja, mas deve ser... E ela é traiçoeira, por quê? Quando eu caminho com meu cachorro, então meu cachorro acaba ali azucrinando um pouco os bichos na fauna ali local, mas não chega a matar, fazer nada mais grave com nenhum animal. Ele só tira onda, né? Ele só tira onda. Que tu falou no episódio de ontem, falou assim, pra quem tá dando bobeira. De bobeira, A gente tá ali de bobeira, caminhando... E as corujas, os caborés, eles são uns bichos muito matreiros, assim. Eles ficam observando quando a gente tá de costas e não tá olhando para eles. Muitas vezes aconteceu de eu estar caminhando com o meu cachorro e geralmente acontece de ter muitas corujas ali nas imediações e é muito comum que essas corujas vejam a gente de longe, espera a gente virar de costas e aí elas vêm voando sorrateiramente e quando chega junto elas dão um grito e voam e dão uma volta assim, sabe? Isso, amigo, me lembrou quando a gente tava nadando, quando a gente fazia natação lá no SESI, que a gente via essas caboré lá, tinha muito. E aí teve um dia que a gente saiu um pouco mais tarde, já tava de noite, e a gente viu umas corujinhas assim na frente, a gente fez, corujinha e tal, não sei o quê. Só que atrás da gente passou voando Era um gangue. Passou uma voando gangue. E ela soltou um pio que eu me abaixei na hora. Eu me abaixei todinha no chão. Só fui, valha meu Deus do céu. Ela passou num grito, minha gente, muito alto. E era uma corujinha pequena. Ela deu um grito super alto. Eu e Rafa, a gente ficou altamente assustado. Foi. A gente se abaixou, depois saiu correndo assim, vamos embora. Elas não estão gostando, não. Elas não estão gostando da gente aqui. Mas elas são muito assim. E teve uma vez, inclusive, que eu tava já ligado no movimento das corujas, né, dos caborés. E aí eu fiquei observando. A gente passou por umas, eu continuei seguindo em frente, porém ligado no movimento. Quando deu um tempinho assim, aí eu olhei para trás. Aí eu vi que uma vinha voando. A que tava observando a gente de longe, ela vinha voando do mesmo jeito, só que quando ela viu que eu olhei pra trás, ela automaticamente deu a volta e gritou. Assustador. Sorrateira, pô. Coruja é um bicho traiçoeiro. Traiçoeiro.
É interessante, porque assim, eu fico imaginando, tipo, porque assim, alguns animais, eles criaram mimetismo com coruja, porque coruja é um bicho muito, como é que eu posso dizer, predador. A coruja é um bicho muito predador. E aí, tipo, algumas espécies de borboleta, mariposa, elas criaram uma espécie de mimetismo com o rosto da coruja, porque é um predador muito forte da mata. Tá entendendo? Então você fica predador muito eficiente. Muito eficiente e eu ia dizer de séculos, mas tá falando de milhares, né? Tipo, milhares de anos. Milhares de anos. E faz todo sentido, porque é um animal que ele consegue girar a cabeça 360 graus. Tipo exorcista. Tipo exorcista. Imagina que assustador. É um animal extremamente silencioso, caçador, ele tem garras, tem um bico poderoso, sabe? É extremamente rápido, ágil e silencioso, vive na mata e tem uma visão muito ampla e vive à noite, né? Ou seja, deve ter uma visão adaptada à noite. Exato. Isso, tem sim. Sim, é interessante, porque assim, tu comentou que ela é silenciosa, né? Os relatos que a gente tem pelo menos da gente aqui, de ser assustado por coruja, ela é silenciosa, é traiçoeira. E na lenda da rasga-mortalha, em específico, a rasga-mortalha, ela é silenciosa, mas quando ela se aproxima, ela faz um barulho parecido com o de rasgar, tá entendendo? E aí se associa com a lenda, né? Porque é uma coisa muito específica da raça. Então, galera, assim, considerando tudo que a gente já percorreu aqui nesse episódio, todas as lendas, os encantados, o norte, o nordeste do Brasil, essa lenda bizarra, a coruja tenebrosa, os gritos, os sustos e etc. Será que vocês têm alguma hipótese para essa lenda, da origem, do que aconteceu? Será que ela é real? Será que se eu chegar em casa hoje e eu vi uma coruja piar, eu moro sozinho, eu vou morrer? E aí, o que vocês acham de todos esses relatos, de tudo? Então, eu acho que pode ser muita coincidência aí, né, acontecer esse caso, mas eu também não duvido não que realmente seja um mau presságio, ou seja uma forma de aviso, né, essa forma aí do meio dos encantados, do meio espiritual, de avisar a gente de algo. Eu acho que também é louvável, sabe? Para mim é sempre importante a gente prestar atenção, né? Então, e é uma coisa que, poxa, eu sempre vou trazer para minha vida. Se manhã tá falando, se voinha falava. Então, assim, vamos dar um crédito, vamos dar sabe? uma moral, né? Eu tô aqui, tipo, lá em casa. Eu moro num bairro que é um pouco mais afastado e ainda tem muita vegetação, muita fauna, muita flora ali local. E tem muita coruja, tem carcará. E de vez ou outra eu escuto elas piando. E isso já me causa um certo, sabe, assim... desconforto. Um certo desconforto. Então não vou dizer a vocês que, uma coruja piou. Às vezes até outro pássaro, gente, pia lá. Acho que é o quero-quero. Que eles passam em bando, assim, fazendo muito barulho. Eu já fico atenta, sabe? Eu não vou dizer a você que eu vou relevar, achar que não é nada. Eu acho que realmente pode ser algum presságio, sim. Uhum. E por acreditar nisso, eu já faço o que tem possível para mim fazer, né? Dizer, opa, Deus, arroba Deus. Não, hoje não. Por favor, sabe? Eu já fico um pouco brincando assim, mas claro que na hora que acontece a gente fica com um sentimentozinho de, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa mesmo e tal? Então eu acho que a gente deve sim levar em consideração. Eu acho que por toda a riqueza dessa lenda, pela questão dos encantados, por ela ter sido perpetuada aí por gerações, é algo que por si só já merece uma atenção da gente, não é por acaso, saca? Massa, Liz, eu fico pensando assim, teve um momento que tu falou que quando tu vê uma coruja tu já fica meio assim, escuta o grito dela, né, o piado, e assim, eu fiquei pensando enquanto tu falava, tipo, será que a gente tem medo da coruja? Não da coruja em si, mas tipo assim, desses pássaros, por causa
do grito que a gente escuta, ou é por causa das histórias, ou eu fico pensando, né, assim, em relação ao grito. Em algum momento a gente já foi um mamífero lá no comecinho, a gente era um mamífero pequenininho e etc. E a gente era caçado, né? Tanto que a gente não teria se desenvolvido por causa dos dinossauros, né? Eles terem sido extintos é uma das causas da gente estar aqui hoje fazendo esse podcast e as pessoas estarem ouvindo agora. E assim, será que é alguma coisa, como é que eu posso dizer, da essência humana, da essência do mamífero, da espécie? Isso me fez ficar pensando, porque, tipo assim, a arpia, ela é uma ave muito parecida com a coruja. E gigante, né? Gigante, gente. Eu lembro do Horto de Dois Irmãos, tem um viveiro que ficam as arpias lá no centro do horto. E assim, sempre que eu passava, eu ficava assustadíssima. Aí falando disso, falando sobre isso que eu estava comentando, que a gente lá atrás, né, imagina o tamanho das corujas como era, e das arpias. Como a gente tinha que se proteger delas, né? Porque é um predador. É um predador e não tá nem aí. O medo que esses animais inspiravam nos nossos antepassados, né? Isso, exatamente. Exato, eu fiquei pensando nisso. E esse medo sendo perpetuado por gerações, né? Isso trazendo para uma visão um pouco mais cética, digamos assim, mais científica da coisa. Faz sentido a gente ter medo quando uma coruja pia. Imagine se fosse uma arpia e tu sem proteção nenhuma. Olha, meu Deus! No mínimo assustado você iria ficar. Total, com medo. Nossa. Eu fiquei pensando muito sobre aquela conversa que a gente até lembrou do gato. Uma história de um gato que vivia num hospital, eu não vou lembrar exatamente o lugar, mas eu acredito que não era no Brasil. Que esse gato, ele vivia no hospital e ele ia para os quartos dos pacientes que estavam em estado terminal e geralmente, até onde eu sei, a porcentagem de acerto, entre aspas, né, do gato era muito alta, era quase 100. De quando ele ia para o quarto e se aninhava perto da pessoa, a pessoa morria. Em algumas horas, em alguns dias, enfim, a morte dele estava próxima. E isso me faz pensar, será que isso não vem, não de uma capacidade sobrenatural, assim, mística, num sentido mais abstrato da palavra, mas será que esses animais, de alguma forma, não conseguem sentir algum tipo de, sei lá, de energia que é emanada? E aí eu estou falando algum energia... Tipo de feromônio, algum tipo de hormônio, feromônio, ou até algum tipo de irradiação que a gente provoque quando está no estado... Está perto de morrer, né? Isso, e que os animais conseguem enxergar de alguma forma aquela... Tipo o infravermelho, ultravioleta, a gente não consegue enxergar. E aí eu fico pensando, como seria o mundo se a gente enxergasse certas cores que a gente não enxerga? É muito tá entendendo? É muito interessante essa história que tu comentou, porque eu lembrei da história de uma... Na verdade, é uma pesquisa que foi realizada com uma mulher que ela sentia o cheiro de paciente com ou era Alzheimer ou era Parkinson. Eu lembro que era Parkinson, mas eu fico meio na dúvida. E assim, foi feita essa pesquisa com ela, porque ela sentia, ela era uma enfermeira. E aí fizeram uma pesquisa, óbvio, tipo, com um grupo de controle, o grupo principal ali, tipo, aquela pegada método científico. E aí ela sentiu o cheiro das pessoas e ela acertou a maioria. Mas teve um senhor, que ela errou. Mas depois de alguns meses, descobriram que esse cara estava com Parkinson. E ela sentiu antes. Tá entendendo? E assim, aí isso me fez pensar, tipo, eu não quero dizer que isso fica restrito a só animais que não somos nós, né? Porque somos animais. E aí a gente consegue sentir também alguns cheiros diferentes, etc. E são mutações e por aí vai. Será que... E aí fica essa minha pergunta, né, que eu tava pensando. Será que essa espécie de coruja sente mesmo o odor e por isso ela vai caçar em cima da casa dessas pessoas e por coincidência no dia seguinte ou em breve um dos moradores morre? Tá entendendo? Ela foi caçar porque ela sentiu um cheiro que chamou a atenção dela, entre aspas, um cheiro de morte. E ela foi caçar e aí um morador morreu por coincidência, mas não porque ela foi caçar, mas ela estava caçando normalmente, entendeu?
Ela estava reagindo aos instintos dela, né? Às percepções dela. Exato. Eu fiquei pensando sobre isso porque, assim, a gente tá pensando aqui, matutando, a hipótese mais cética, no caso, né? Descartando a hipótese de encantado, de realmente ter acontecido essa lenda e por aí vai. Enfim, é isso. O que é que vocês acham? Eu acho que faz muito sentido, né? Eu, inclusive, partilho um pouco dessa visão, só que também isso me faz pensar... Quando a gente pega o relato de Juliana Oliveira, que lhes contou, a coruja talvez não tinha como saber que o menino ia morrer afogado, porque foi um acidente, né? Entra isso também na história, porque como é que a coruja saberia disso de alguma forma? O menino não estava doente. Exato. Até onde a gente sabe, ele não estava doente. E ele morreu afogado. Ele morreu afogado. Foi uma coincidência ou foi, né? E aí a gente fica meio que brincando com... a espiritualidade também, né? Tipo, entra nessa questão, porque se a coruja sabia, não foi por causa do cheiro de uma doença determinada, um mal súbito, ou por aí vai. Como a gente pode citar no primeiro relato que um morador morreu, mas não fica claro de que ele morreu. Se foi um mal súbito, um ataque cardíaco, e enfim. E talvez a coruja tivesse sentido o cheiro, né? No caso do menino, fica muito assim... difícil de você determinar. Fica difícil da gente não acreditar que realmente a coruja estava prevendo alguma coisa, né? Pois é. Esse tipo de coisa que me faz pensar. Tipo, a coruja ali em cima do poste decidiu parar ali exatamente no dia e no momento que a gente estava conversando sobre o assunto. Porque não foi no mesmo dia, em outro horário. Foi no mesmo horário. O Neto chegou, a gente sentou, ficou conversando, explicando... E aí, quando vê a coruja, apareceu e ficou lá olhando pra gente, sabe? Tipo, meio estranho, né? E não só isso, assim, por exemplo, eu tava chegando em casa, depois desse dia que eu saí da casa de Rafa, quando eu cheguei em casa, tinha uma coruja, porque na minha rua tem uma parte de mata ali embaixo que dá pra um rio. E tem uma coruja branca voando ali embaixo e gritando. Ela gritava. E eu pensei, tipo, a coruja tá caçando. Mas eu pensei, tipo, a coruja tá caçando. Mas eu também pensei... Mas e se? Porque eu nunca vi uma coruja caçando aqui. Eu vejo coruja quando eu caminho com ele. Eu vejo a coruja... Que é o habitat delas, né? Exato. Faz sentido ela estar caçando ali. Mas assim, me deixou meio pensativo, sabe? A coincidência de estar falando sobre essa lenda. E aí eu fico também pensando, será que eu não estou preenchendo uma lacuna? Será que eu já não vi uma coruja antes e só agora eu associei a coruja? Tá entendendo? Você fica meio assim, sabe? Mas, bom, segundo o Liz, que comentou sobre a lenda dos encantados, eles sabem. Eles sabem, eles existem. E aí, isso deixa a gente com medo, né? Isso deixa a gente apreensivo. Isso é foda. Então, galera, depois de todas essas hipóteses jogadas aqui na mesa, todas essas reflexões, a própria lenda, as origens da lenda, tudo que a gente discutiu aqui foi jogado aqui na mesa para o debate, quais são as considerações de vocês sobre esse assunto? O que é que vocês acham? Então, assim, eu tenho uma consideração final, que é mais ou menos o seguinte. Eu fico pensando, e depois dessa lenda, como é que as coisas acontecem, né? As pessoas continuam vendo a coruja, ficando com medo, elas rezam, elas pensam que a mãe vai morrer, elas se assustam e etc. E eu só penso numa coisa, as pessoas elas encontram essas corujas, elas lembram dessas lendas e elas atacam essas corujas, feito elas atacaram os animais. Tá entendendo? E assim, feito gato preto, né? Feito gato preto. Exato. E foram encontrados diversos vídeos e relatos de ONGs de proteção às aves de rapina. E eu pesquisei esses vídeos, eu vi, eu fiquei assim, horrorizado. Porque assim, mostra uma face obscura dessa lenda que a gente tem que falar aqui também, né? Essas corujas, elas são apedrejadas, elas têm asas fraturadas e várias outras barbaridades que eu nem acho necessário a gente relatar aqui, né? Do que acontece com essas corujas. Inclusive, teu cunhado já encontrou? Sim, meu cunhado, ele resgatou
ele e a esposa resgataram uma coruja, acho que ela era filhote ainda. Ela tinha levado, acho que um choque no poste. Não era uma rasga-mortalha. Eu não sei também se era uma caboré. Eu acho que ela tá no meio termo ali, sabe? E eles resgataram ela porque ela tinha levado um choque, caiu no chão. O pessoal judiou dela justamente por ser uma coruja, né? Um bicho de mau presságio e tal. E ele resgatou, ela estava com a asa quebrada. Ela até hoje não voa. E eles estão cuidando dela. E, assim, é um animal... eu já estive lá. E é um animal que, assim, ela tá lá na gaiolinha dela. Você chega perto, ela já tá extremamente arisca, gritando com você, fazendo todo aquele barulho. E aí eu fico pensando, poxa, as pessoas veem um animal desse e já quer tratar ele de uma forma violenta, de uma forma agressiva, porque ele tá ali tentando sobreviver, né? E eu fico pensando, diante dessa lenda da rasga-mortalha, quantas corujas não foram assassinadas por causa disso, né? Então, assim, eu acho que vale a pena a gente falar que, independente se você acredita ou não numa lenda, se você acha que aquele animal vai lhe trazer um mau presságio, não maltrate esse animal. Porque ele tá ali, no grosso tá ali querendo sobreviver. Você não sabe se aquilo é realmente uma lenda, se aquilo é uma rasga-mortalha. Não vão maltratar, né? Acho que é a mesma coisa que cabe para os gatos pretos, né? Não vão judiar dos bichinhos pensando que é uma coisa espiritual, é uma coisa que vai me dar não sei o quê. Gente, também não é por aí. Liz, e tem uma coisa assim que eu queria comentar, que não é só para quem... Porque tem gente que não tá nem aí pros bichos, meio que não se importa, só que a gente tem que entender que esses animais são parte de um ecossistema. E a gente tem um exemplo bem conhecido na história sobre as consequências dessa perseguição a animais por conta de lendas e misticismos, enfim, que é a peste negra. Por quê? Para quem não sabe, ali por volta do século XIII, o Papa Gregório IX, ele determinou que os gatos fossem terminantemente exterminados por conta de todo o misticismo, todo o imaginário que havia em relação a esse animal. Porque havia uma associação ali entre a bruxaria, entre... Ser do demônio. Seres demoníacos, isso. E os gatos. Interessante, porque isso muda ao longo da história, né? Os egípcios, eles tinham gatos como outra coisa já, como né? deuses. Era uma adoração, exato. Já pelos católicos, os gatos deveriam ser exterminados porque eram animais de bruxas, animais de mau presságio. Exato. E foram exterminados, e por conta disso, os ratos conseguiram se proliferar e chegou a epidemia, a pandemia de peste negra que assolou a humanidade alguns séculos depois. Então fica o aviso de que isso não é apenas uma questão de se importar com os bichinhos, porque eu tô falando isso porque tem gente que realmente não se importa, mas não é só uma questão do respeito ao animal que deve existir, é também uma questão de ecossistema, de preservação do próprio ecossistema que nos envolve. As corujas, a rasga-mortalha, elas são predadores. Exato, elas são predadores de ratos, de pequenos roedores. Exato. Elas vivem nas cidades também, elas fazem parte do ecossistema, elas colaboram para que a gente não tenha proliferação de doenças. De doenças, exato. Inclusive, assim, especialistas pontuam que em um período do ano, apenas um casal dessa espécie, que é a rasga-mortalha, consome entre 1.720 a 3.700 ratos e entre 2.600 e 5.800 insetos. Entre ali tá besouros, esperanças e grilos, assim. Então, existe um controle, né? Eles são predadores, a gente não pode tirar o predador, porque a presa vai se sobrepor, né? Vai se sobrepor, exato. Exato. A natureza, ela já é maravilhosa, já é equilibrada por si. Pra que a gente vai estar desequilibrando aí o rolê, matando as corujas, só porque a gente pensa que vai ser um animal que traz mau presságio, né? Pois é. Eu acho interessante, assim, porque, assim, é o que eu queria dizer, né? Vale lembrar que toda essa história, ela pode não passar apenas de uma lenda e não possui nenhuma comprovação científica de que essas corujas estão causando mortes e etc, né? Existem pessoas que, ao contrário da lenda, acreditam que a coruja traz sorte.
uma vez que atuam no controle de pragas urbanas, como ratos e morcegos, como a gente está falando aqui, né? E além disso, não só é uma ave mansa, ao ponto de pedir carinho, se você tiver um contato mais próximo com ela. Só se você tiver um contato mais próximo, porque as caboré a gente tentou Elas e são não bravas. conseguiu, não. Porque, assim, uma vez eu já criei uma gangarra, e eu criei essa gangarra e ela era super dócil. Aí, O que é uma gangarra? o que é uma gangarra? Ela é uma espécie de periquito, verde, pequenininho e etc. E assim, essa gangarra, ela era super dócil. E aí, eu deixava ela do lado de fora, tomando um solzinho e etc. E aí voou outra gangarra. Essa minha gangarra era macho, e essa gangarra que chegou, eu consegui descobrir que ela era fêmea, por causa das cores. E aí essa fêmea, ela era super agressiva. E aí, essa minha gangarra que eu chamava de Kiko. Kiko ficou super agressivo também depois dela, não deixando chegar perto da fêmea dele, esse tipo de coisa. Tá entendendo? Então assim, é um pássaro que Pássaros são animais que, se você tiver um contato, eles vão ser tranquilos, vão ser mansos. Agora, assim, esses que são silvestres, assim, são mais da natureza, são selvagens, eles tendem a ficar com medo do ser humano. Tá entendendo? Natural, né? Assim como o cachorro, como o gato, que são criados de forma selvagem, na vida selvagem, eles vão ter uma certa hesitação ao ser humano, ao contato com o ser humano, não só com o ser humano, como com outros animais também. Faz parte do instinto de sobrevivência. E também vale ressaltar que uma coisa que Liz falou, que esses maus presságios não necessariamente são consequência do pássaro, da ave, né? A gente associa o símbolo à ave, pode sim haver uma relação, mas o que tiver de ruim de acontecer, vai acontecer, gente. Então, não adianta vocês perseguirem os pássaros aí, que eles não têm culpa de nada, beleza? Exato, massa, muito massa mesmo. Agora sim, e aí fica uma questão no ar, né? Depois de todo esse disclaimer necessário sobre o que vem acontecendo por causa das consequências dessa lenda, e aí, mas e se ela realmente souber? E se for algo espiritual, algo que tem origem na lenda ali, o que vocês acham da origem dessa lenda? Aconteceu? Não aconteceu? Foi por causa de algo indígena? Foi por causa de algo africano? E aí, assim, a gente bebe, é um mix? Eu acho que a gente bebe muito forte dessas fontes. Eu acho que toda lenda, ela aconteceu de realmente algum fato. E essa lenda chegou aqui no Brasil e por meio dos indígenas, dos africanos, dos europeus, todo mundo que estava aqui já tinha trago algo. Então isso acabou virando essa lenda que a gente conhece hoje, porém veio de algum lugar, então tem um significado, sabe? Não é à toa que existe aí. Então, assim, eu acho que possa ser que exista realmente e vamos ficar de boa com isso. Pra gente também não pirar em relação a isso, né? Pode sim ser alguma coisa, ser um encantado, mas é como o Rafa tava falando. Vamos entender que é um presságio, mas então, se é pra acontecer alguma coisa, vai acontecer. Não é por causa da ave, não é por causa da lenda apenas. A lenda vai estar te dando um presságio do que vai acontecer. Só um aviso, né? Então, assim, eu acho que merece a atenção. Realmente, essa lenda, eu acho ela incrível, acho maravilhosa. E a coruja, por si só, é um animal incrível. Então, para mim, só todo o respeito e todo o carinho por essa lenda. Eu acho incrível mesmo. É interessante, né, Liz? Porque na Idade Média, você não podia matar o mensageiro. É uma espécie de regra de guerra. E assim, se a coruja ela é um mensageiro, como em Harry Potter, como em várias outras lendas e assim, e etc. Não mate o mensageiro. Não agrida o mensageiro. Ele tá só mandando uma mensagem. Que pode acontecer ou não, né? Escute a mensagem, né? Não ataque o mensageiro. Escute a mensagem, mas não ataque o mensageiro. É isso. Eu, do mesmo jeito que Liz, eu acredito sim que isso vem de um lugar muito específico. Talvez fatos, lendas e, enfim, situações que aconteceram
que deram origem à lenda, e a lenda acabou se espalhando através de heranças indígenas, africanas e também portuguesas que estavam se espalhando aqui pelo Brasil, que fazem parte da formação do país. Mas eu tendo a acreditar que tá mais para uma coincidência, sabe? Assim, pelo menos as associações que são feitas do presságio aos fatos, às mortes e tal. Eu prefiro acreditar nisso porque eu já ouvi muita coruja piando em cima de casa e é inevitável você lembrar, né? Eu acho que tu até falou, né, de tipo, você escuta e você fica, eita, será que é agora? Você fica meio impressionado, mas eu gosto de acreditar que não, tá tudo bem, é só uma coruja, é só um animal ali que tá passando por cima da sua casa. E quem sabe, né? Eu também não fecho as portas para outras possibilidades. Eu gosto sempre de manter a porta aberta porque a gente nunca sabe de tudo. Então, é isso. Eu acho que a lenda é real, ela é muito presente, inclusive na minha vida, na minha história, na de todos nós aqui. E provavelmente também quem está ouvindo certamente já ouviu falar e certamente já teve esse medinho quando você escutou a coruja piando ali por cima da sua casa. Mas vamos ver, né? Eu não vou bater o martelo para dizer que é um ser encantado ou que é uma coincidência, sabe? Deixem aberto porque é melhor. A gente fica mais tranquilo para novas possibilidades. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter ouvido até aqui. E fica aí, né? Você aceita ou não aceita? Eu não aceito, não. Eu também não. Deixa quieto, gente. Eu tô de boa, não quero virar uma rasga-mortalha, não. Tô tranquila. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado por estar com a gente até aqui. E vamos junto pro próximo episódio, que vai ser massa. É isso aí, galera. Valeu por terem ficado, por terem ouvido a gente até aqui. Um cheiro pra vocês e até o próximo episódio. Cheiro. Tchau.